Boa noite a todas, agora a todos. Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja com todos os nossos irmãos, em especial com as nossas irmãs. Hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. E preparei uma mensagem voltada à mulher, mas nós homens vamos tirar lições especiais também para a nossa vida. Nós vamos trabalhar aqui hoje 4 mulheres da Bíblia. A Bíblia está recheada de mulheres. As mulheres tiveram papéis importantes nas Santas Escrituras. Através da mulher que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esta terra. Deus escolheu uma mulher. Jesus poderia ter vindo sem a presença de Maria. Poderia ter vindo adulto e aqui realizado o seu ministério. Mas Deus escolheu a madre, escolheu uma mulher para trazer o nosso Salvador a esta terra. A igreja também ela é chamada de mulher na Bíblia, que é a noiva de Cristo, a noiva do Senhor. Interessante que esta beleza que é de Deus, a igreja, que é a menina dos olhos de Deus, não é chamada de homem. Vocês já pensaram nisso? Mas ela é chamada de mulher, porque é a menina dos olhos de Deus. A beleza do Senhor está na igreja. E Deus, então, Ele faz um paralelo com a mulher, por causa da beleza da mulher, a plenitude e a pureza da mulher. E hoje nós vamos trabalhar 4 mulheres na Bíblia. Nós vamos falar a respeito de Débora, Esther, vamos falar a respeito de Sara e a respeito de Ruth. 4 mulheres na palavra do Senhor. Todos nós temos as mulheres da vida, nós homens. Eu sou muito grato a Deus pela mãe que o Senhor me deu. Minha mãe, quando eu olho para minha mãe, eu lembro da liderança dela em casa. Minha mãe era uma grande mulher, uma mulher autêntica, uma mulher disciplinada, uma mulher dedicada, foi muito e ainda é muito dedicada aos filhos, uma grande mulher, uma mulher estudiosa, que incentivava os filhos no estudo, na sua vida acadêmica, em buscarem se aperfeiçoar. Meu pai era o homem do trabalho, o homem que saía cedo de casa, 5 horas da manhã, e chegava em casa no final do dia. Um homem também muito dedicado, mas lembro-me da minha mãe com muito carinho, também lembro do meu pai com muito carinho. Mas esse aspecto do estudo, da vida acadêmica, este aspecto da busca e o aperfeiçoamento da inteligência, eu aprendi com a minha mãe. Meu pai ensinou o aperfeiçoamento da sabedoria, mas a mãe exigia de nós o estudo. Deus também me deu uma outra mulher, a minha esposa, que Deus colocou na minha vida, a mulher da minha vida, do qual, quando ali morrer, eu quero que ela também seja enterrada comigo. Um dia eu mostrei uma foto para minha esposa, de 2 cemitérios vizinhos. Achei muito interessante essa foto, um cemitério protestante e um cemitério judaico. E o que dividia esses cemitérios era um muro. E a esposa era protestante, o marido judeu. E ela não podia ser enterrada no cemitério judeu, porque ele veio a falecer primeiro, e ela não poderia ser enterrada por ser protestante. Então, quando enterraram o seu esposo, próximo do muro, ela comprou lá no cemitério protestante um túmulo ao lado do seu esposo, mas com um muro dividindo. Aí os filhos então fizeram um monumento, que esse monumento passava por cima do muro e dava as mãos dos monumentos. Eu creio que a mulher que Deus nos deu é o aperfeiçoamento da vida. Não é somente uma companheira, é também
uma mulher que se dedica à vida dos filhos, que se dedica à vida do marido, uma mulher que incentiva o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Eu sou muito grato a Deus pela mulher que eu tenho, porque se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui e nem chegaria onde eu cheguei. Cada dia incentivando. Às vezes estou lá no doutorado, estudando, tenho que fazer a tese, e eu digo, estou com sono, preciso dormir. Ela fala, não, vai lá. E eu tenho que ir, e vou. Aí eu começo a escrever assim, chateado, que estava com vontade de dormir. Mas daí depois que eu começo a escrever, desenvolver a tese, e vendo os resultados, eu falo, puxa, como Deus foi bom comigo. Deus foi bom. Deus também me deu uma terceira mulher, que é minha filha. Sangue do meu sangue, carne da minha carne. Minha filha é a mulher da minha vida. A doce Yasmin que Deus nos deu. E eu sempre orei a Deus pedindo que Deus, assim como me deu essas mulheres e também o meu filho, eu sempre orei a Deus e com muita coragem no coração, porque não é fácil fazer esse tipo de oração. Você só faz esse tipo de oração quando você tem confiança em Deus e coragem para aceitar a vontade do Senhor. Mas sempre orei a Deus. Deus me deu e no dia que Deus quiser tirar, que Ele tire. É assim, Deus me deu minha mãe, no dia que Ele achar por bem que ela deva descansar, eu tenho que aceitar. Deus me deu a minha filha, no dia que Deus achar por bem que ela deva descansar, eu tenho que aceitar. Deus me deu minha mulher, e assim é a vida. A gente tem que entender que todos os presentes de Deus, as bênçãos de Deus para nós, são presentes momentâneos nesta terra. Isso é duro para nós, saber que um dia nós não vamos ter mais mãe. Isso dói no coração. Quem já perdeu uma mãe sabe o que eu estou falando, e muito mais do que eu. Perder uma mãe deve ser uma dor indescritível. Indescritível. Perder uma esposa, uma companheira. Normalmente quando morre ali alguém de um casal de velhos, logo depois o outro vai. É assim a vida. Perder um filho, uma filha, deve ser algo terrível. Por isso que as bênçãos de Deus nessa terra são bênçãos momentâneas, porque Deus Ele quer ensinar também através das bênçãos que, por mais feliz que você seja aqui nesse ambiente, com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua filha, por mais feliz que você seja pela mulher que Deus lhe deu, um dia isso acaba. E a gente tem que aprender que a verdadeira lição, a verdadeira alegria não está nesta terra, está na vida celestial. Ali que está a nossa alegria. Nós teremos os nossos filhos para sempre, os nossos pais para sempre, a nossa mulher para sempre, até a nossa sogra para sempre. Assim é a vida. E isso é muito bom, saber que Deus tem um plano superior ao plano desta terra. Superior ao plano desta terra. Então, a palavra de Deus nos ensina a respeito de 4 mulheres. A primeira mulher é Débora. Débora, a palavra de Deus nos diz que era uma dona de casa comum, como muitas das nossas mulheres aqui da igreja, mas foi escolhida por Deus para ser uma juíza. Foi a única mulher das Escrituras, nenhuma outra ocupou um cargo político com tanta excelência quanto Débora. Nenhuma outra. A palavra de Deus nos diz em Juízes, abra sua Bíblia por gentileza, Juízes capítulo 4, nós leremos o versículo 4, Débora profetiza, olha o que diz o texto, profetiza, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo, era uma líder, Débora, era uma mulher bastante virtuosa, nos diz o texto bíblico, era mãe de família, profeta de Deus, temente ao Senhor, uma líder militar, traçou estratégias tremendas para o povo do Senhor nesta terra. Uma dona de casa, que se tornou profeta pela escolha de Deus, se tornou líder pela escolha de Deus, se tornou estrategista militar pela escolha de Deus. E esta mulher,
ela foi a libertadora do povo de Deus das mãos dos cananeus. Uma grande mulher nas Santas Escrituras. Uma mulher respeitada na cultura judaica. Débora ainda é respeitada na cultura do Oriente Médio. Em nossos dias, Débora, ela é tida como uma das maiores estrategistas militares que Israel teve em todos os tempos. Uma dona de casa. E quem fez isso na vida de Débora? Quem trouxe essas principais virtudes na vida desta mulher? Foi a sua comunhão com o Senhor. A comunhão dela com Deus, a sua oração, a sua dedicação em servir ao Senhor de todo o seu coração. Deus ouviu as suas orações e fez dela uma grande mulher. Uma grande mulher. Débora era uma mulher respeitada pelos homens. Eu quero dizer algo aos homens aqui, a nós, que às vezes nós não respeitamos a mulher porque a mulher é um sexo frágil. Sexo frágil, uma porcelana. A mulher é uma flor que quando você dá um toque, as suas pétalas, elas caem e elas se desfazem no meio da poeira. Mas nós homens deveríamos ter esta consciência de que uma mulher de Deus é uma mulher com virtudes primordiais para a vida. Meu pai diz o seguinte, uma vez eu vou contar aqui um segredo. Fiquei nervoso, certa ocasião, estou abrindo a minha casa para vocês. Quem aqui nunca ficou nervoso? E eu fiquei nervoso, certa ocasião, na casa de meu pai, com a minha esposa. Meu pai olhou com cara feia. A última vez que eu vi aquele olhar do meu pai, eu devia ter uns 15 anos e tomei uma bela de uma surra. Meu pai nos educou pelo olhar, ele não precisava falar muito. Quando ele olhava, nós sabíamos que quando nós iríamos apanhar, nós sabíamos quando nós seríamos corrigidos por uma bronca, quando seríamos corrigidos por um castigo. Era pelo olhar, todos os filhos conheciam o que iria acontecer. E aquele dia eu vi aquele olhar do meu pai, aquele olhar de surra, por eu ter desrespeitado de forma incoerente a minha esposa. Ela ficou quieta, na dela, fui pedir desculpa. Aí depois que tudo já tinha apagado, tudo estava certo, aí meu pai me chama num canto e dá uma das maiores lições da minha vida. Ele falou, filho, alguma vez você já viu eu desrespeitando a sua mãe? Eu falei, nunca. Você já viu eu brigando com a sua mãe? Nunca. Nunca vi meu pai brigando com a minha mãe. Se ele discutia lá no quarto e a gente não ouvia nada. Não presenciava nada. Você já ouviu? Eu falei, nunca ouvi, pai. E ele disse o seguinte, um verdadeiro homem é aquele que respeita a sua mulher. Só considerarei você um verdadeiro homem quando você respeitar a sua mulher. Foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. E é uma verdade. O homem que não respeita a sua mulher não é verdadeiro homem. É meio homem. É meio homem. Porque a Bíblia nos diz que ela é a nossa companheira. A palavra de Deus nos diz que ela é a nossa força, a nossa aliança, a nossa dedicação. Respeitar é fundamental. E Débora era uma mulher respeitada. O Espírito de Profecia nos diz que o seu marido, que não era profeta, que não era estrategista militar, poderia se sentir o pior entre todos. Que não era nenhum líder em Israel. Poderia se sentir um rebaixado. Mas ele amava e respeitava a sua esposa. Amava e respeitava a sua esposa. Hoje, nesse período em que, com o feminismo da década de 70, as mulheres iniciaram um processo de busca pelos seus valores, busca por suas profissões, buscas pelas suas virtudes que precisavam ser apresentadas à sociedade. Hoje nós temos muitas mulheres que sustentam a casa. Nós temos muitas mulheres que mantêm a família. Que o salário do homem não seria capaz de sustentar a família, mas ela está lá bancando a família.
E tem homem que se sente rebaixado com isso. Tem homem que se sente mal com isso. E aí começa a maltratar a esposa, porque se sente mal. Meu amigo, agradeça a Deus porque você tem uma líder na sua casa. Agradeça a Deus porque o Senhor lhe deu uma mulher virtuosa, virtuosa. E Débora era uma mulher virtuosa. Veja o que a palavra de Deus nos traz a respeito desta mulher. Algumas características que podem, de alguma forma, ser exemplos a você, mulher, e a nós, homens. Diz assim, que Débora era uma líder. Ela não se intimidou por ser mulher e ganhou respeito dos homens de Israel. Imagine só numa cultura machista, que é a cultura até hoje do Oriente Médio. Até os nossos dias ainda é uma cultura machista. Agora você imagina isso no tempo de Israel, lá no Antigo Testamento, como era essa cultura? Como era essa cultura? E esta mulher, diz a palavra, que era uma líder de Israel, e ela não teve medo, não se intimidou por ser mulher, e ganhou o respeito de todos os líderes, homens de Israel. Era respeitada em Israel. A Bíblia nos fala que esta mulher também, uma outra característica, que ela era estrategista. Débora sempre buscava maneiras de combater os inimigos, buscando inspiração junto ao Senhor. Sempre buscava estratégias para livrar o seu povo do mal. Quantas e quantas mulheres não buscam estratégias para livrar a sua família do mal? Quantas e quantas mulheres não buscam estratégias para livrar os seus filhos do mal? Mulheres virtuosas. A gente homens que está na correria do dia a dia, que está ali batalhando, que sai muito cedo de casa, chega muito tarde em casa. No meu caso, como pastor, que às vezes dou mais, um dia minha esposa disse, às vezes dá mais atenção para a família dos outros do que para a nossa. Por causa do nosso trabalho. Estar na casa de um, estar na casa do outro. Conversar com um, aconselhar o outro. Aí hoje eu venho para a igreja, está lá minha mulher educando os nossos filhos, ensinando e fazendo as tarefas escolares com eles. Estratégias para que os filhos sejam baluartes na sociedade. Vejo minha mulher que eu tenho o grande privilégio de fazer o culto aos irmãos da igreja. De pregar a igreja do Senhor. De chegar aqui no sábado, abrir a palavra de Deus. De proclamar o santo Senhor, a nossa igreja. Que lá estava minha esposa, falando do amor de Deus a eles. Estratégias que as nossas mulheres fazem para livrar a nossa família do mal. Débora era uma estrategista. Estratégias para livrar o povo de Israel do mal. E os homens respeitavam Débora. Uma outra característica de Débora, Débora era uma conselheira. Que virtude maravilhosa. A Bíblia nos diz que Débora era preocupada com as pessoas. Sempre estava dando bons conselhos às pessoas. Bons conselhos. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe é uma mulher conselheira. Minha mãe foi diretora de escola. Por muito tempo se aposentou na rede educacional do Estado. E minha mãe sempre foi uma mulher muito disciplinadora, por ser diretora. Então ela disciplinava, ela cobrava dos alunos. E eu lembro que os amigos diziam o seguinte, a sua mãe, ela é muito brava, como é lá na sua casa. Eles não imaginavam que a nossa mãe era uma conselheira. Minha mãe é uma mulher de sentar com os filhos. Senta aqui, quero conversar com vocês. Minha mãe é uma mulher que, quando eu ligo, são 2 horas de telefone. 2 horas, quer saber de tudo, conversar, explicar o que aconteceu. Aí quando eu falo algo, ela diz o seguinte, João Cláudio, quando ela fala, João Cláudio, eu já sei que o negócio vai pegar. Aí ela diz assim, João Cláudio, tem que ser assim, 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 e vai explicando. Uma mulher conselheira,
Débora era uma mulher conselheira. Se você tem uma mulher conselheira na sua casa, você tem que amá-la e valorizá-la. Agradeça a Deus por essa virtude. Meu pai era comerciante. E como todo comerciante, ele se arrisca muito. Aqui que nós temos esposas de comerciantes, de empresários, de pessoas que trabalham na área do negócio. E as mulheres sabem que os seus maridos arriscam. Vamos investir nisso, vamos investir naquilo. E está lá a mulher segurando, não faça isso. Não faça aquilo. E às vezes o homem fica até bravo. Está se intrometendo no meu trabalho. Mas é uma conselheira. Uma conselheira que Deus colocou na sua vida. Eu lembro que minha mãe aconselhava o meu pai. Meu pai era comerciante. Meu pai é um exímio comerciante. Exímio comerciante. Ele vende aquilo que você não quer comprar. Eu me lembro que fui com o pastor, estava com o pastor Josué de Castro em Peruíbe, nós nos encontramos em Peruíbe, e eu fui fazer um passeio com meu pai, minha mãe, minha esposa e os meus filhos em Peruíbe, e estava lá o pastor Josué de Castro. E começamos a fazer caminhada. Eu, meu pai, o pastor Josué de Castro e o Munir. Aí, o Munir viu um papagaio, o cara vendendo papagaio na praia. Ah, pai, compra. Eu falei, filho, eu estou sem dinheiro. Vou, compra. Aí meu pai ficou com dó, foi lá, quanto custa? Aí o camarada falou assim, R$15. Aí meu pai ficou conversando com ele, fazendo amizade, daqui a pouco o cara vendeu 2 papagaios por R$5. É um árabe negociante. E ainda só tinha R$2,50 na carteira. Falou assim, eu vou te pagar R$2,50 e vou até a casa onde estou hospedado e trago mais R$2,50. E o pastor Josué de Castro ficou assustado, falou assim, nossa, como teu pai conseguiu isso? Está no sangue, é o dom. E às vezes ele se arriscava demais no comércio. Estava lá minha mãe aconselhando ele, Antônio, não faça isso. Não faça isso que você vai quebrar a cabeça. E meu pai pisava no freio quando a dona Dolores mandava pisar no freio. Conselheira. Débora era uma conselheira. Por isso, seja como Débora. Ela é prova de uma mulher que foi profissional, dona de casa ao mesmo tempo. Entretanto, minhas queridas e meus queridos, para imitá-la, necessitamos ser justos diante de Deus, porque a principal qualidade de Débora era que ela era justa diante do Senhor. Justa diante do Senhor. Uma segunda mulher na Bíblia é Esther. Esther, ela foi a rainha mais importante que Israel já teve. Judia, órfã. Diz a Bíblia que ela foi criada por um parente. A palavra de Deus nos diz isso. Olha que situação. Poderia ser uma mulher totalmente desregulada, entristecida com a vida, machucada pela vida. Diz a Bíblia que ela se preparou espiritualmente com um jejum de 3 dias. Jejuou 3 dias e buscou o Senhor através das suas orações. E a Bíblia nos diz que esta mulher, ao final deste período de 3 dias de oração e jejum, mesmo sendo órfã, mesmo sendo criada por parentes, não pelo pai nem pela mãe, mas sendo criada por parentes, diz a palavra de Deus. Ao final do 3º dia, Esther revelou ao rei que era judia e conseguiu salvar o seu povo. Uma mulher de oração. Mulher de oração. Uma mulher que buscava Deus constantemente. Jejuava buscando o Senhor. Uma mulher que tinha dedicação espiritual. A sua vida não estava restrita a momentos espirituais, a situações espirituais.
mas a sua vida estava inteiramente ligada ao coração de Deus, ligada ao Senhor. Buscava Deus não por uma mera coincidência por ser judia, não por uma mera coincidência por necessitar de algo, mas buscava Deus porque amava o Senhor, amava Deus. Aqui está um verdadeiro exemplo para nós. E Esther não teve receio. Ela foi lá e fez e salvou o povo do Senhor. Salvou o povo do Senhor. As principais virtudes desta mulher. Diz a Bíblia que quando ela se casou com o rei Assuero, Esther fez tudo pelo povo judeu. O povo judeu viveu o seu melhor período na mão de Esther. Casou com um rei, e ali ela se dedicou inteiramente ao Senhor, rainha Esther. Algumas virtudes desta mulher, que a Bíblia nos mostra. Esther descobriu um plano para exterminar todos os judeus. Um plano diabólico para exterminar os judeus. E ela descobriu esse plano. E ela se preparou para esse plano. E quando ela soube que havia um plano para destruir o povo de Deus, ela buscou, intercedeu através do Senhor a salvação do seu povo. E quando ela revelou ao rei que ela era judia, imaginando assim que o rei agora não só mataria Esther, mas mataria também todo o povo, a sua revelação, pela misericórdia de Deus, salvou a vida do povo e a vida dela. Coisas preciosas, virtudes preciosas. A Bíblia nos ensina que algumas características que eu destaco de Esther. Mulher sábia. Esther era uma mulher sábia. Ela tinha a sabedoria do céu. Ela tinha esta capacidade única de discernir entre as coisas de Deus e as coisas do inimigo. Totalmente diferente de inteligência. Sabedoria é esse discernimento que Deus nos dá quando buscamos de todo o coração. E por Esther buscar a Deus de todo o seu coração, dedicar a sua vida ao Senhor, Deus deu a esta mulher sabedoria, era uma mulher sábia, e quão precioso é ter uma mulher sábia em casa. Quão precioso é ter uma mulher que fala com sabedoria, que nos orienta, que nos incentiva, que transita pelos meios nebulosos desta terra com coragem, sem medo, assim como Esther foi. Ela não teve coragem para enfrentar o rei. Mexe com um filho de uma mulher, ela enfrenta o pior homem desta sociedade. Mexe com o filho de uma mulher, para ver o que acontece. Experimente denegrir a imagem de um filho de uma mulher. Ela vem para cima. O povo de Deus era filho de Deus. E ela, como rainha, considerava o povo seu filho. Quando ela descobriu uma estratégia para matar todo o povo de Israel, aquele povo que ela considerava filho, como rainha, ela então teve coragem, destemida, caminhou pelos caminhos nebulosos e enfrentou o rei. Você quer matá-los? Mas saiba que eu, rainha, também sou judia. Eu, rainha, sou judia. E acabou com a estratégia de destruir o povo do Senhor. Mulher destemida. Isso é gostoso. Mulher que não se esconde atrás da sombra do homem. Tem marido que fica com baixa autoestima. Quando tem uma mulher que enfrenta. Quando tem uma mulher que avança. Quando tem uma mulher
que é destemida, que procura o bem da sua família, ele fica com baixa autoestima. Conheço maridos que fazem terapia. Quando não fazem terapia, tratam mal as suas mulheres. Entretanto, a Bíblia nos diz que esta mulher, Esther, era uma mulher que não tinha medo para salvar um filho, o seu povo, das mãos do inimigo. Não tinha medo. Isso é maravilhoso. Uma das histórias mais comoventes que eu já li na minha vida foi uma história de uma mulher, de uma mãe, que quando o seu filho, isso aconteceu na Colômbia, seu filho se envolveu no tráfico de drogas, período da década de 90, na Colômbia. E esta mulher soube que seu filho estava sendo julgado pela máfia colombiana. Estava lá, entre os mafiosos, armados. E o fim daquele julgamento seria a morte daquele jovem. Seria a morte daquele jovem. E a mãe, ao saber desta história, ao conhecer esta história, aquela mãe entrou naquele lugar destemida, enfrentando homens com fuzis, com armas. Encarou aqueles homens, entrou no meio daquele julgamento que daria o fim à vida do seu filho. E ela disse para aqueles mafiosos: vocês só levarão ele se antes me levarem. E eles quiseram matá-la, mas o líder daquela máfia, que estava ali para dar o ultimato, vendo aquela coragem de uma mãe para salvar o seu filho, pediu então que soltasse aquele jovem, que estava marcado para a morte. Coragem de uma mãe. Provavelmente nós homens não faríamos isso. Conheço muitos homens que diriam o seguinte: eu ensinei o caminho, agora ele vai ver, ele vai ter que aprender. Conheço muitos que diriam assim. Eu ensinei, não eduquei desta forma. Ele está pagando por aquilo que ele merece. Mas aquela mãe enfrentou homens com fuzis para salvar o seu filho. Esther enfrentou o rei para salvar o povo de Deus. Destemida, destemida. A Bíblia também nos diz que, além disso, Esther também era uma mulher humilde. Humilde. Porque, queridos, não basta ser destemido, destemida, não basta ser sábia, mas tem que ser humilde. Todo orgulho precede a ruína. Uma mulher humilde é aquela... Eu vejo uma mulher humilde da seguinte maneira. Já passei por algumas igrejas. Então, meu trabalho é com pessoas. Minha vida está destinada às pessoas. E a gente vai pegando algumas situações do dia a dia, a gente vai aprendendo, a prática vai nos ensinando muitas coisas que a teoria não ensina. E eu tenho presenciado que uma mulher humilde é aquela mulher que ela tem essa capacidade de sabedoria, ela tem a capacidade de estratégia, ela tem a capacidade de ser destemida, mas ela também sabe respeitar o seu marido. Sabe respeitar o seu marido. Sabe que ele é o cabeça da casa. Olha minha mãe. Minha mãe é uma mulher que estudou. Minha mãe fez a sua faculdade, depois fez o seu mestrado, buscou o crescimento, se tornou diretora, delegada de ensino. Uma mulher que sempre esteve ali
envolvida na área educacional. Meu pai, um homem que não teve a oportunidade do estudo, a vida toda trabalhou no comércio. Ganhou a vida no comércio. Meu pai, um homem sem cultura, mas muito sábio, que engole muito cara com cultura. Muito sábio. Mas eu nunca vi a minha mãe desrespeitar o meu pai. Quando meu pai dava a última palavra em casa, o currículo da minha mãe desaparecia. Porque ele era o homem da casa. Esther era uma mulher humilde, sabia respeitar o seu rei. Quando precisava falar, ela falava. Mas quando precisava respeitar, ela respeitava. Ela respeitava. Esther também não fazia acepção de pessoas. Não era aquela mulher que cumprimentava por interesse. Passa o ano todo sem cumprimentar, aí chega no final do ano e vai te cumprimentar por interesse. Não era esse tipo de mulher. Esther era uma mulher de um coração humilde, que olhava o sofrimento do povo, a angústia do povo, a tristeza do povo, o desespero do povo, a ponto de se jogar de peito aberto para salvar o seu povo. Uma mulher dedicada. Não era a sua família, mas era o seu povo. E salvou o seu povo. Seja como Esther. Procure sempre orar antes de tomar as suas decisões. Jejuar, orar, buscar a Deus. Procure ser muito atenciosa com todas as pessoas. Com todas as pessoas da casa do Senhor. Seja como Esther. Isso serve para nós homens também. Ser como Esther. Atenciosos. Pessoas de oração, mulheres de oração. Eu já disse aqui, eu tenho dificuldade de dormir, demoro para pegar no sono. Mas eu acho que é uma virtude isso, porque eu gosto de pensar na vida. Depois que inventaram esse maldito WhatsApp, aí a gente perde até a noção das coisas. Mas eu tenho me policiado para esquecer esse WhatsApp. Porque eu gosto, quando eu estou na quietude, no silêncio, pensar na vida, pensar na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Gosto de fazer uma reflexão, eu amo fazer reflexão. Eu faço reflexão até demais. E o que me sustenta nas minhas reflexões pessoais, o que me sustenta quando eu coloco a cabeça no travesseiro e consigo não levar os problemas para casa, é porque eu sei que lá em Conchas tem uma mulher que ora por mim, que é a minha mãe. Eu sei que ela ora todos os dias por mim, todos os dias. Todos os dias ela ora. No seu culto ela ora. Quando ela vai em algum culto de oração, ela ora. Eu sei que ela está orando, é uma mulher de oração. Isso me dá coragem para enfrentar a vida. Porque o Espírito de Profecia nos diz que quando uma mãe ora pelo seu filho, Deus atende melhor do que todas as outras orações. Todas as outras orações. Isso me dá coragem de enfrentar a vida, saber que minha mãe ora por mim. Saber que minha mãe ora pelos meus irmãos. Isso dá coragem de enfrentar a vida. Esther era uma mulher de oração. Uma mulher de oração. A outra mulher que nós temos na Bíblia é Sara, esposa de Abraão, primeiro patriarca da palavra de Deus. Deus prometeu a Abraão um filho, e daria origem a todo o povo de Israel. Entretanto, a Bíblia nos diz que Sara era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas Sara foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de multidões. Você sabe o que significa o nome Sara? Mãe de multidões. Mãe de multidões. De Sara, de uma estéril, Deus fez a mãe de multidões. Quando Sara
foi diagnosticada pelo espírito que era estéril. Em nenhum momento ela se perdeu na fé. Nenhum momento. Mostrou ter muita fé quando não desistiu de ter o filho que o Senhor havia lhe prometido. Às vezes eu vejo mulheres que, pelos pequenos problemas da vida, pelos detalhes da vida, perdem a fé, se chateiam com Deus, ficam encurraladas, medrosas, insatisfeitas, tristes. E esta mulher aqui, Deus disse, olha, você vai ser mãe de uma grande nação, mãe de multidões. Mãe de multidões. E ela teve fé, acreditou no poder do Senhor, quando não existia medicina alternativa. Quando não existia tratamento. Ela teve fé. Em nenhum momento da história de Sara, ela desistiu de ter um filho. E Sara foi colocada na galeria dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé. Porque foi uma mulher que persistiu em sua fé em Deus. Sara também, ela tem algumas características. A Bíblia nos ensina que era uma mulher dedicada. O filho e o marido dela podiam sempre contar com ela. Sempre ela estava ao lado do filho. Acompanhava Abraão em todos os lugares onde Abraão ia, em todas as viagens estava ela acompanhando o seu marido e o seu filho. No dia que Abraão saiu de madrugada, a pedido do Senhor para sacrificar o seu filho, Sara olhou, indagou, e lá foi o seu filho com Abraão rumo ao monte. Mal ela sabia qual era o propósito de Deus. Mal ela sabia, mas ela achou estranho. O Espírito de profecia nos diz que ela achou aquilo muito estranho e ficou em casa em reflexão com o Senhor. Em reflexão com Deus. Porque não sabia, Abraão costumava dizer tudo para ela o que iria fazer. Mas naquele dia, simplesmente de madrugada, pegou o seu filho e foi para um monte, sem a presença da sua mulher. E ela, em reflexão com o Senhor em sua casa, sem saber, sem ter noção. E Abraão colocou o seu filho sobre o altar. Quando ele levantou o cutelo para imolar o seu único filho, o filho da promessa, o Senhor então disse, já chega, Abraão. Eu sei que você me ama. Mas estava lá Sara em reflexão com o Senhor. Que virtude maravilhosa desta mulher, que quando o marido saiu para o pior desafio da sua vida, sem ela saber o que estava acontecendo, mas tendo o sexto sentido, tendo noção que alguma coisa viria, ela se colocou diante de Deus, buscou a Deus de todo o seu coração. Mulher virtuosa, Sara. Não é por menos que está na galeria dos heróis da fé. A Bíblia nos diz que esta mulher também ela era fiel a Deus. Sara não desistia fácil das promessas de Deus. Não desistia fácil. Procurava fazer sempre a vontade do Senhor. A Bíblia nos fala que Sara era alegre, recebia as pessoas em casa, a ponto de receber também Agar, a sua escrava, do qual ela poderia ter ódio. Mas não teve ódio. Quis proteger o seu filho. Coisa maravilhosa era Sara. E eu quero encerrar com a última mulher da Bíblia. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. A última mulher do nosso estudo, versículo 16. Olha o que diz o verso 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te.
Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A palavra de Deus nos ensina que Ruth era casada com o hebreu Malom, diz as Santas Escrituras. Se dava muito bem com a sogra, Noemi, do qual ela pronuncia este poema maravilhoso. E a Bíblia nos ensina que quando esta mulher ficou viúva, ela se apegou muito à sua sogra. Ela se dedicou, se tornou amiga da sua sogra. E diz a palavra que lá se casou com Boaz, reconstruiu a sua própria vida. Jesus é um dos descendentes de Ruth. Jesus veio desta linhagem. E a Bíblia nos destaca nesse texto, algumas virtudes de Ruth. Ela era uma mulher amiga, tinha fidelidade nas suas amizades, foi fiel à sua sogra. Foi fiel à sua sogra. Não era uma mulher falsa, era uma mulher dedicada, amiga, que respeitava as pessoas. A Bíblia nos diz que fez um dos mais lindos votos de amizades em toda a Bíblia, quando ela pronunciou para a sua sogra: onde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali eu pousarei, o teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Um dos maiores votos de amizades que nós temos da palavra do Senhor. Esta era Ruth. Algumas características desta mulher, e encerramos com isso. Amiga que tratava bem a todos, e era muito carinhosa. A Bíblia nos ensina que também era responsável, trabalhava em campos de cevada, e nunca reclamava do seu trabalho, nunca reclamou do seu trabalho, fazendo sempre o melhor. Irmão White nos diz que era uma mulher que desprendia tempo no seu trabalho, dedicação no seu trabalho, e fazia por amor aos seus, A Bíblia também nos ensina, na história de Ruth, que era uma mulher confiável, uma mulher honesta, íntegra, nos afazeres diários, tinha boa reputação e chamava a atenção dos chefes por sua reputação. No trabalho era melhor. O chefe tinha respeito por ela, porque era uma mulher que fazia o melhor no trabalho, diz a palavra. Meus queridos que aqui se encontram, mulheres dos quais aqui estão ouvindo esta mensagem, eu conclamo que sejais como Ruth, uma mulher doce, uma mulher competente, uma mulher que age como Ruth, que seja íntegra como Ruth, e que tudo o que vier em vossas mãos, faça com perfeição, assim como Ruth. Que Deus abençoe vocês, mulheres. Que a graça de Deus esteja com vocês. Que vocês continuem a ser o nosso sustentáculo, a nossa força, a nossa alegria, a nossa esperança. O que me dá alegria de voltar para casa é saber que vou chegar em casa e encontrar a minha mulher e os meus 2 filhos. É isso que me dá alegria. O que dá alegria de ir para a casa dos meus pais é saber que vou lá encontrar a minha mãe e meu pai. Sabeis que vós, mulheres, são pessoas dedicadas, íntegras, quando se colocam nas mãos do Senhor. Deus abençoe vocês.
Que Deus ilumine vocês e que a graça de Deus esteja sempre com vocês. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.